Aleluia, louvado seja Deus. Números capítulo 23, a partir do versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Amém? Deus não mente, e a sua fidelidade dura para sempre. As suas promessas não caem por terra. Tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família, nesta igreja. Tudo aquilo que saiu do coração do Senhor, tudo aquilo que Deus disse para mim e para você, querido, que nós recebemos, vai se cumprir. O tempo não é nosso, o tempo está na mão do Senhor, mas as palavras do Senhor e as promessas do Senhor, elas não caem por terra. Todas as promessas do Senhor na Bíblia, que você olha nos homens e mulheres de Deus, todas as promessas se cumpriram na vida deles. Todas as palavras de Deus, elas não caíram por terra diante da promessa do Senhor. As palavras se cumpriram. Passam os dias, passam os tempos, passam as horas. Talvez a gente está envolvido com as nossas lutas, dificuldades do dia a dia. Cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus intempéries, com família, com trabalho, com pessoas, com circunstâncias, talvez com enfermidades. Cada um passa as suas dificuldades, mas nós lançamos as nossas ansiedades diante do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos cuida, que Ele cuida de nós e nos ajuda a superar dia após dia as nossas fraquezas, limitações, circunstâncias. Por isso todos os dias nós dizemos isso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele. Nunca vai ser na força do meu braço, nunca vai ser no meu intelecto, na minha inteligência, nunca vai ser nas minhas conveniências, nos meus recursos. Sempre vai ser no Senhor, sempre vai ser na presença de Deus, sempre vai ser pela palavra de Deus, sempre vai ser por Deus. Porque se não for por Ele, querido, eu e você, nós não conseguimos. E o dia que nós entendemos o quanto nós precisamos da palavra de Deus e da presença de Deus, nós entendemos que só nós por nós mesmos, nós não conseguimos. E isso é fato. Por isso que nós estamos aqui dia após dia, culto após culto, buscando a presença do Senhor. Um dia, dentro do cenário da vida de Israel, esse povo tinha saído do Egito, estavam caminhando para a terra da promessa, não tinham ainda casa, irmão, colocando a tenda no lugar, monta a tenda no lugar, adora a Deus no deserto, sai daqui, vai para outro lugar, adora a Deus, e continua até se estabelecer no lugar que Deus mandou se estabelecer. Aí esse povo sai do Egito, está caminhando para Canaã, para chegar no endereço que o Senhor estabeleceu para eles, e eles vão encontrar circunstâncias em sua frente. Eles vão encontrar circunstâncias porque eles estão indo para uma terra de bênção. Esse povo saiu e foi buscando o Senhor, acompanhando a nuvem, vendo as movimentações celestiais, vendo as movimentações de Deus, e encontrou na sua frente muitas barreiras, muitos intempéries. Teve um momento de sede, teve um momento de fome, teve um momento de perseguição, teve um momento de crise espiritual, crise emocional. Teve um momento que eles acharam que Deus não estava mais com eles. Teve um momento que Moisés se afastou para falar com Deus, eles ficaram desolados, achando que estavam abandonados. Teve um momento que estavam com fome no deserto e Deus permitiu, para tratar no coração deles, no caráter deles. Eles não estavam entendendo. Em toda essa trajetória, que não é só física, é espiritual. Mas indo para a terra da promessa, começaram a encontrar as cidades fortificadas. Começaram a encontrar até gigante no caminho, para poder tomar posse da terra.
Por isso que de vez em quando eu e você enfrentamos gigantes, irmão. Enfrentamos circunstâncias que se levantam em nossa frente, mas o Deus Todo-Poderoso que está conosco nos faz superar, nos faz vencer, nos faz triunfar a cada dia, porque é Ele que guerreia as nossas lutas e as nossas batalhas. Israel, a ir para a terra da promessa, já haviam derrotado vários reis poderosos. Se você ler em Números 21 a 24, derrotaram o rei Seom, o rei dos amorreus. E depois em Números 21, do 33 a 35, derrotaram Og, o rei de Bazã, que era um gigante daquela época. A Bíblia diz que a cama desse homem era de 4 metros. Derrotaram esses reis. E eles estão caminhando, entrando para tomar posse da terra. E eles dão de cara agora com o rei de Moabe. E o rei de Moabe vai fazer uma coisa: ele vai buscar um profeta lá na Mesopotâmia chamado Balaão, para profetizar contra Israel, porque o rei moabita estava vendo o que Israel estava fazendo, conquistando terras após terras, entrando e assumindo tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Então o rei sabia que as suas terras seriam conquistadas por Israel. E como ele não podia fazer nada militarmente dizendo, não tinha condições, não tinha um exército para poder lutar com todo o Israel que estava ali, ele tentou lutar a luta espiritual, irmão, a guerra espiritual. Ele vai buscar então um vidente, para poder fazer uma oração contrária, pudesse fazer alguma coisa contra Israel. E sabe, irmão, e nessa caminhada, há muitas macumbas que foram feitas, há muitas orações contrárias que foram feitas, há muitas palavras lançadas contrárias, há muitas palavras de maldições que foram lançadas contrárias, dizendo: não vai dar em nada, não vai acontecer nada, isso vai fechar, isso vai acabar, isso não vai para frente, essa porta se fecha. Quantas palavras de maldição foram lançadas, quantas palavras de zombaria foram lançadas e até hoje são lançadas por pessoas que não temem ao Senhor e não creem na palavra de Deus. Então Balaque vai lá e paga um preço alto para Balaão vir amaldiçoar, porque Balaão tinha uma fama. Aonde ele amaldiçoasse, era amaldiçoado. Tudo que ele falava, tudo que ele profetizava, dava certo. Balaque falou: eu já sei como eu vou fazer para destruir Israel. Eu vou chamar Balaão, eu vou pagar para ele quilos de ouro e prata. Ele vem, e aí ele faz a oração, e ele profetiza contra Israel, e Israel vai ser destruído. E isso acontece, irmão. Só que quando Balaão vem, Deus fala com Balaão. Preste atenção, irmão. Deus fala com Balaão. Balaão não era um crente de Israel. Deus fala assim para Balaão: Balaão, Israel é abençoado, não tem como ser amaldiçoado. Israel é um povo abençoado, não tem como um povo abençoado ser amaldiçoado. Já quero dizer para você, esta igreja é abençoada, não tem como ela ser amaldiçoada. Você é abençoada, sua casa é abençoada, não tem como você ser amaldiçoado. Aleluia. Porque Deus abençoou, e quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Ninguém tem poder para amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas Balaão insistiu, porque tinha um negócio, irmão, tinha dinheiro. Balaão no primeiro momento ele não quis, mas depois o dinheiro falou mais alto no seu coração, e ele foi. E todas as palavras que Balaão abria a boca para amaldiçoar Israel, a Bíblia diz que Deus mudava as palavras, que em vez de abençoar, em vez de amaldiçoar Balaão, Balaão abençoava. Aleluia. E Balaque ficava indignado com aquilo, porque ao invés de amaldiçoar Israel, Balaão abençoava. Porque quem é abençoado não pode ser amaldiçoado. Entenda isso, irmão. Macumba não pega no crente, feitiçaria não pega no crente. Essas coisas de palavras e conjúrios e palavras que são lançadas de maldição não pega em quem é abençoado pelo próprio Deus. A casa que é revestida pela unção do Espírito de Deus, a casa que é revestida pela glória do Senhor, não pode receber maldição. Aleluia. Balaque, Balaão amaldiçoou Israel. A Balaão abria a boca para poder amaldiçoar. As palavras que saíam eram palavras de bênção. Não vinham palavras de maldição, vinham palavras de bênção. Balaão pegou a mula dele, irmão, e foi para amaldiçoar Israel. No meio do caminho da sua trajetória, a mula parou.
E ele empacou. A gente sabe que o jumento ele empaca de vez em quando. Só que esse empacamento, irmão, não era porque o jumento não queria ir, é porque a mula viu um anjo. Tinha um grande anjo no meio do caminho. Você acha que Balaão viu o anjo? Balaão não viu o anjo, quem viu o anjo foi a mula. Então, com tanta ira, ele começa a espancar um animal. Com tanta ira, e espancando, até que a mula abre a boca e fala: por que você está me batendo? Quer dizer que o homem que se diz espiritual não consegue ver o mundo espiritual, ver o anjo, mas o animal que está ali, que não tem nada a ver com as coisas erradas do homem, consegue ver o anjo. Irmão, Deus está no controle. Se precisar fazer o animal falar, Deus faz o animal falar. Porque se tratando do povo de Deus, maldição não pega em Jacó, conjúrio não pega em Jacó, nada disso pode ir contra Jacó, aleluia, porque o que Deus prometeu vai acontecer, o que Deus prometeu Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Já vou dizer para você, Deus não é como homem não, irmão, que promete que picanha e não tem. Deus não é como homem não, Deus promete e faz. O Deus da Bíblia é o Deus que promete e faz. Ele não é como político, irmão. Ele não é como homens que prometem as coisas, que mentem, mas ele faz. O texto que nós lemos diz, o próprio Balaão disse: Deus não é homem para que minta. Deus não é como homem que mente. Não, a mentira não faz parte do caráter do Senhor. Não existe mentira, não existe deformidade no seu caráter, só verdade. Deus não é homem para que minta. Se Ele abençoou, está abençoado e ponto final. Nem como filho de homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu de abençoar a mim e a você. Porventura diria Ele não faria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Se Deus falou, está falado. Se Deus mandou, está mandado. Se Deus abençoou, está abençoado. Aleluia. Mas Balaão não estava entendendo isso, irmão. Os homens falam, prometem, não cumprem. Os homens falam, prometem, mas depois se arrependem. Os homens falam, prometem, mas depois eles mudam de ideia. Mas Deus não muda de ideia. Deus continua fiel à sua promessa. E aquilo que Deus falou vai se cumprir sobre a minha vida e a sua vida. Meu irmão, sobre esta palavra tem 3 grandes verdades: Deus não mente, Deus cumpre o que promete, e Deus tem poder para realizar aquilo que prometeu. Aleluia. Abraão caminhou 25 anos esperando a promessa. Quando você lê o livro de Romanos no capítulo 4, lá no finalzinho, Paulo falando sobre a vida de Abraão, testificando da promessa de Deus e o cumprimento da promessa, ele lá no finalzinho ele fala assim: mesmo sabendo e mesmo percebendo Abraão que não tinha condições nenhuma em si mesmo, e que a sua esposa também não tinha condições nenhuma, ele creu, e a Bíblia diz que isso foi-lhe imputado como justiça. Só pelo fato dele crer sem ver, ele creu em Deus. E a Bíblia diz que Deus era poderoso para fazer. Deus era poderoso para fazer. Abraão com 100 anos de idade, a Sara com 90 anos de idade, tiveram um filho Isaac, sem condições nenhuma, humanamente dizendo, mas Abraão creu, e por crer no Senhor, Deus traz à existência as coisas que não existem. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus preparou aqueles dois, eles tiveram um momento juntos, e Deus fez gerar o ventre de Sara, que era seco, estéril. Deus fez gerar, e ela teve Isaac, o filho da promessa. Louvado seja o Senhor. Por isso Paulo vai dizer assim: Deus é poderoso para fazer, porque há poder na promessa de Deus. Toda a promessa do Senhor é carregada de poder, da fidelidade do Senhor. Toda a promessa de Deus tem um poder sobre ela. E se você tem uma promessa de Deus, creia, continue crendo, porque vai acontecer. Deus falou, Deus é fiel. Ele não é como homem que mente, Ele não é como homem que se arrepende. Ele é fiel o tempo todo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando Deus decide abençoar, nenhuma força humana, irmão, nenhuma força espiritual pode transformar essa bênção em maldição. Se Deus abençoou, está abençoado. Deus falou para Abraão:
Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por quê? Porque a minha bênção está sobre a tua vida, sobre a tua casa, e ninguém vai mudar isso. Creia nisso, irmão. Às vezes a gente olha para o nosso momento atual, você vai falar assim: poxa, mas eu tenho a bênção de Deus. A fé me faz olhar um pouco mais adiante, irmão. A fé me faz olhar um pouco além, não só para esse momento atual. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos viver por fé e não por vista. Por fé e não por vista. Em Deuteronômio 23, versículo 5 diz assim: pois o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou a maldição em bênção. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus estava falando para Abraão? Abraão, se alguém lançar uma maldição sobre você, a maldição vai bater em você e vai voltar para ele. Se alguém lançar uma palavra de maldição contra você e a sua casa, vai bater em você, não vai provocar nada em você e vai voltar para aquele que fez isso. Por quê, irmão? Porque existe uma bênção de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Pensa nessa bênção como um escudo espiritual. Deus colocou uma bênção, um escudo espiritual sobre minha vida e a sua. Então nada pode atingir se nós estamos na presença do Senhor. Nada pode atingir a nossa casa se nós estamos nesse lugar. Números 23 diz assim: o próprio Balaão diz: porque contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nós somos hoje o Israel de Deus, a igreja, o povo que se voltou ao Rei Celestial. Enquanto Israel virou as costas para Jesus, a igreja se voltou para Ele, e Deus se voltou para essa igreja, e a bênção que repousou sobre Abraão repousa sobre a igreja de Jesus. Aleluia. Por isso ele diz: porque contra Jacó, fazendo menção a Jacó, a Israel e a igreja, não vale encantamento, não há adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito, que coisas Deus tem feito com esse povo. Isaías vai dizer no capítulo 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Isso é resultado da bênção do Senhor sobre a nossa vida, irmão. A bênção de Jesus, a bênção do Pai, não pode ser cancelada. Ninguém pode cancelar a bênção que Deus fez na minha vida e na sua vida, porque não existe nada que possa anular aquilo que Deus decretou sobre a minha vida e a sua vida. Vai acontecer. A Bíblia diz em Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Se Deus já abençoou, está abençoado e ponto final. Não há o que se discutir, irmão. Os que foram abençoados não podem mais perder essa bênção. Em esperança, Tito 1:2, em esperança da vida eterna, a qual que não pode mentir, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Hebreus 6:18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e tenhamos a firme convicção, a firme consolação. Aleluia. A Bíblia está dizendo que é impossível que Deus minta. É impossível Deus mentir a respeito daquele que Ele falou para mim e para você. Amém? Se Deus abençoou, está abençoado. Fala aí para o seu irmão, já está abençoado. Deus abençoou, está abençoado. Não há dúvida. Aleluia. Aleluia. Josué 21:45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu, diz a Bíblia. Nenhuma das promessas falharam. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos, Deus dizendo, eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos poderosos, são pensamentos gloriosos.
Quantos questionamentos, irmãos, nós fazemos? Muitas vezes em oração. Por que, Senhor? Por que isso? Senhor, por que aquilo? Por que essa porta não abre? Jesus, por que eu bato nessa porta e não abre? Por que eu procuro ali, eu faço a minha parte e não dá certo? Por que eu já fiz isso, fiz aquilo outro, Senhor? Eu fiz debaixo de oração e não deu certo. Porque muitas vezes, irmão, a gente quer insistir do nosso jeito. E Deus está dizendo, eu tenho algo melhor para você. Você pensa que é por aí? O que eu tenho para você é muito maior. Você pensa que é só isso? O que eu tenho para você é muito maior. Você pensa que é desse jeito? Não. Eu vou fazer de um jeito muito melhor. Porque a Bíblia diz assim que Deus, Ele fará muito mais abundantemente, muito além, abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder do Espírito Santo que em nós opera. Deus fará isso muito maior do que aquilo que você está pedindo ou pensando a Ele. Creia no nome de Jesus, porque você é um povo abençoado. Quando eu leio o Salmo 37, o verso 5, Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Vai, irmão, começa com a nossa entrega. Quantos anos de entrega? Quantos anos de espera? Espera está ligada à esperança. Esperança está ligada à confiança. Confiança está ligada à fé. Está tudo ligado, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Confia. Não é só entregar. Tem gente que entrega, mas na hora da confiança esquece. Entrega o teu caminho, confia, e Ele tudo fará. Quem vai fazer é Deus, irmão. Eu só preciso estar no lugar da confiança e da entrega. Eu preciso ser a entrega e estar no lugar da confiança, porque quem vai fazer é o Senhor. É Deus quem vai abrir essa porta. É Deus quem vai mover essa circunstância. É Deus quem vai derrubar esse gigante. Se for preciso você jogar a pedra, você joga, mas é Deus quem vai fazer a obra. Aleluia. Deus, quando fala, a palavra dele é absoluta. Ela não pode voltar atrás. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. O que ele falou vai se cumprir. Ele não volta atrás daquilo que ele disse. Ele não brinca comigo, com você. Ele fala a verdade. E a sua verdade é dita em amor, irmão. Quando Deus prometeu salvação, Ele não cumpriu? Ele cumpriu. Quando Deus prometeu enviar o Messias, Ele não enviou? Está na palavra, no Antigo Testamento. Quando Deus prometeu cuidar dos seus filhos, Ele não cuida? Ele não cuida de mim e de você? Ele não cuida de nós, irmão? Tudo que Deus promete, Ele cumpre em nossas vidas, irmão. Por isso que o texto, Balaão vai fazer essa pergunta. Porventura diria ele e não faria? Porventura Deus diria e não cumpriria a sua palavra? Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele vela sobre a sua palavra. Todas as vezes que Deus abre a boca para falar, irmão, vai acontecer. Todas as vezes que Deus abre a sua boca e fala, Ele está construindo, Ele está formando, Ele está projetando, Ele está construindo. Quando Deus disse haja luz, ouve, irmão. Quando Deus começou a falar, as coisas começaram a surgir. E Deus falou que tem um lugar preparado. Aleluia, saiu da boca dele. E nós não devemos duvidar em nenhum momento, porque Deus fala, irmão, e todas as vezes que Deus fala, Deus transforma o imaterial no material, na realidade. Deus não disse haja luz e não houve na mesma hora? Todas as vezes que Deus fala, preste atenção, por isso que Deus fala em momentos oportunos. Deus não fala toda hora. É igual quando alguém vem buscar profecia, ou então vai na igreja, pastor, lá na sua igreja tem revelação? Eu digo, tem, irmão, mas tem muita revelação, irmão. Aí a pessoa pensa que a revelação é só assim, vou lá ouvir o profeta falar assim, diz o Senhor. A revelação está aqui, irmão. O que tem de revelação aqui? Tem tanta revelação de Deus para a nossa vida nessa palavra. E se Deus quiser levantar alguém para falar, Ele levanta e fala também. Ele usou a mula, irmão. Quando não pode usar eu, ele não pode usar você? Eu acho que a gente é melhor do que a mula, não é? Glória a Deus. Creia no nome de Jesus. Vai acontecer. A palavra do Senhor que foi dita vai acontecer. 1 Reis 8,56 diz assim: bendito seja o Senhor, não falhou nenhuma só palavra de todas as suas boas promessas.
Todos esses textos que você lê, Israel observando o cumprimento da promessa de Deus ao tomar posse da terra. Esse povo que em algum momento da sua vida estava em crise no deserto. Quantas crises, irmão, nós já passamos no deserto? No deserto espiritual. Um deserto espiritual que às vezes não há resposta. No deserto emocional. No deserto ministerial. No deserto da vida. Mas muitos deles, milhares deles, acreditavam na promessa do Senhor. Como eu disse, Abraão esperou Isaac, e ele pegou Isaac na mão, pegou Isaac no colo. Israel esperou a libertação do Egito, e eles saíram de lá. Deus prometeu o Messias, e o Messias nasceu numa manjedoura e fez a grande obra, aleluia, sobre a humanidade. E as promessas que Deus fez para mim e para você, elas estão em vigência e elas vão se cumprir. Deus não se esqueceu não, irmão. E Deus, eu vou dizer para você, não está atrasado. Ele chega no tempo perfeito, na hora certa, no tempo dele, na hora dele. E a hora dele não é a nossa hora. Eu só sei de uma coisa, é o tempo de Deus. Amém? Para a sua vida e para a minha vida. Continue, irmão, a tua vitória está aí logo à frente.